Olá, aqui nós estamos para dar continuidade na leitura do livro de Salmos. E como todos os dias, né, nós marcamos um encontro com Deus e Ele está aqui para falar aos nossos corações. Agora, o que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem a dizer aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus eu te peço, abra o nosso entendimento, fale aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos ouvir e praticar a tua palavra em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 40, né? Aqui o título do Salmo 40, ele diz assim: Deus, ouve a alma paciente. O obediente é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Aí ele inicia: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Deus, ele diz que ele é um Deus longânimo, ou seja, Deus não tem pressa de liberar a bênção sobre a nossa vida. E nós também não podemos ter pressa. Então ele diz: eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Então nós podemos entender que para que Deus ele se incline para nós, precisamos ter essa longanimidade, essa sabedoria de esperar. Mas não é esperar com ansiedade, contando as horas no relógio para que a hora passe, para que chegue logo aquele momento tão esperado. Não. É com paciência, ocupando a mente, fazendo outra coisa. Entenda que quando a gente diz esperei com paciência no Senhor, por mais que o nosso homem interior ele esteja querendo que chegue logo, nós precisamos dominar esse homem interior. Ocupar a nossa mente, ocupar a nossa cabeça com outras coisas. Porque a partir do momento que a sua mente, a sua cabeça está ocupada, o seu foco vai ser naquilo que você está fazendo e não naquilo que você está esperando. Porque aí o tempo vai passar e quando você menos esperar, ali está aquele algo que você tanto aguardou. E aí ele diz que ele coloca os pés dele em lugar seguro. Entenda que quando nós focamos a nossa mente, nosso pensamento em fazer outra coisa para guardar a promessa de Deus, ali, naquilo que nós estamos fazendo, nós vamos ter firmeza, nós vamos ter segurança, né? A gente pode imaginar quanto foi difícil, né, para Abraão esperar 20 anos. 20 anos para ele poder receber a tão sonhada bênção dele. Então, assim, a gente consegue entender que o tempo que nós contamos aqui na Terra é diferente do tempo que Deus conta. A palavra de Deus diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Olha que contagem mais diferente, né? Então nós temos que aprender com o salmista Davi a esperar com paciência no Senhor. Abraão foi pai com 90 anos. Muita idade, né? Mas quando Deus diz que para ele não há impossível, nós só precisamos crer. Aí ele continua: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que não põe no Senhor a sua confiança,
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Ele diz que bem-aventurado é aquele que põe a confiança dele no Senhor e que ele não confia, né? Ele não põe a confiança dele nas pessoas que são soberbas. Soberbo é aquele que ele acha que ele pode, ele acha que ele acha que ele faz alguma coisa, ele acha que ele tem potencial, ele acha que ele tem capacidade. Quando sabemos que tudo vem de Deus, nós não temos nada disso. Tudo é de Deus. E se nós permitirmos e nos diminuirmos, aí Deus ele nos usa para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Aí ele continua: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-las e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Muitas, muitas são as maravilhas de Deus. Muitas, muitas, muitas são as coisas boas que Deus tem para mim e para você. Se nós ficarmos aqui falando, né, de quantas coisas boas que Deus tem para mim e para você, nós não conseguimos contar. Ele aqui está dizendo, não consigo contar as bondades e as maravilhas de Deus, porque são inúmeras, são muitas. Aí ele diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiações pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis aqui venho no rolo do livro, está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Né? Ele diz aqui que ele não vai fazer sacrifício de tolo. Né? O sacrifício de tolo é aquele sacrifício a qual eu faço achando que eu estou fazendo para agradar a Deus. Mas entenda, eu agrado a Deus quando eu obedeço aquilo que Ele me manda fazer e não aquilo que eu quero. Quando eu faço algo que eu quero, isso significa que tem uma soberba dentro de mim. Porque o meu eu, ele tem que ser completamente isolado, completamente sufocado. Ele não pode dizer o que ele quer. Quem tem que dizer o que tem que ser feito é Deus, através do Espírito Santo. E ele diz através da palavra. Ele fala diretamente quando nós o buscamos. E nós precisamos ter esse entendimento, ter essa clareza de ouvir a voz de Deus, de saber que é Deus que está nos conduzindo e não nós. Porque quando nós somos conduzidos pelo nosso entendimento, é a soberba que está falando. E Deus, ele resiste aos soberbos, mas os humildes, ele não resiste. Os humildes, ele ouve, ele atende e ele ama. E aí ele continua assim: preguei a justiça na grande congregação, eis que não tive os meus lábios, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Então ele diz que ele pregou o evangelho. Ele disse a boa nova a todos aqueles que Deus o mandou dizer. Ele não guardou o conhecimento que ele teve acerca da palavra. Porque nós não podemos ser egoístas. Quando eu aprendo algo com Jesus, não é para ficar guardado. Quando Cristo me ensina algo, quando Jesus ele me ensina algo acerca da palavra dele, não é para eu guardar para mim. Isso é uma coisa egoísta. É para eu compartilhar com aqueles que também querem crescer na fé. Porque entenda, algo que Deus faz na minha vida, para mim, para o meu benefício, vamos dizer assim,
Uma cura, uma salvação, um milagre que Ele faz na minha vida, é para que eu conte o que Ele fez, como Ele fez, para que isso dê força para outras pessoas. E quando eu aprendo alguma coisa na palavra de Deus, eu também preciso compartilhar com as pessoas. Isso é amor. Eu querer que o meu próximo fique bem como eu estou. Eu querer que o meu próximo caminhe bem e feliz junto comigo. Porque o pensamento egoísta, Deus não se agrada. Quando eu aprendo algo e eu guardo só para mim, Deus não se agrada disso. Ele quer que nós compartilhemos, assim como Ele fez com o pão. Ele quer que nós compartilhemos o conhecimento que nós temos acerca da palavra, acerca da nossa vida, acerca de tudo que Deus faz por nós. E tudo está escrito na palavra. Nós vamos dar exemplo da nossa vida, mas com a palavra de Deus, que é ela que cura, é ela que sara, é ela que liberta, é ela que libera a virtude do Espírito Santo, que traz a transformação. Aí aqui ele continua: não tenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem números me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Entenda que aqui, por mais que ele estava paciente, esperando no Senhor, houve um momento que ele percebeu que havia muitos males. O mal estava querendo tomar conta dele, né? Um mau pensamento. As coisas negativas queriam tomar conta dele. De tal modo que ele olhava e via que era enorme, era muito mal, era muita maldade querendo entrar na mente dele. É por isso que nós precisamos dominar nosso pensamento. Por isso nós precisamos ter um foco. Quando estamos aguardando a bênção de Deus, precisamos buscar algo para ocupar nossa mente, para que os males não entrem na nossa mente. E ele continua: dignaste, Senhor, livrai-me, Senhor, apressate em meu auxílio. Sejam confundidas e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Entenda que nós precisamos ter uma mente bem aberta em relação a quem nos quer mal. Nós não temos pessoas como inimigos. Os nossos inimigos são os espíritos malignos. Eles querem nos destruir. Eles querem nos parar. Eles querem nos derrotar. Mas entenda que esses espíritos malignos, eles vão usar pessoas. Pessoas que se encontram fracas espiritualmente. Pessoas que se encontram vulneráveis. Pessoas que não estão praticando a sua fé. Pessoas que não estão exercendo a sua fé. Pessoas que não estão conseguindo crer em Deus. Os espíritos malignos, os espíritos maus, eles rodam a gente. Quando ele vê que não consegue entrar, ele vai entrar naqueles que estão próximos a nós, para nos ferir, para nos agredir, para dizer coisas que nos entristecem. E nós precisamos estar espiritualmente prontos e preparados para entender esses sinais. Nós não podemos usar palavras. Precisamos entender que é o momento de ficar quieto. E o momento de falar é quando estamos de joelho dobrado na presença de Deus. Porque os nossos inimigos não são pessoas, são espíritos diabólicos que muitas vezes usam a nossa família para nos agredir, pessoas no nosso trabalho para nos agredir, para nos ferir, para nos entristecer. E essas setas malignas, elas não podem nos afligir, nós não podemos deixar. E ele continua assim: confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem ha, ha, ha. Entenda, os que dizem ha, ha, ha
são aqueles que estão caídos, que não creem, mas que estão próximos da gente. Então, se o espírito imundo usar eles para dizer coisas para nós, aquilo vai nos entristecer, aquilo vai nos tornar mal, vai nos fazer mal. É isso que ele quer. Ou você acha que ele vai usar uma pessoa que nem te conhece para chegar perto de você e olhar para você e falar, ha. Pois é, ele não vai usar uma pessoa que você não conhece. Ele vai procurar uma pessoa que você conhece, que está espiritualmente fraca ou que não está crendo, para entrar naquela pessoa e te agredir. Entenda que ele não vai te bater. Vai querer ferir a sua alma. Porque ferir o corpo, uma pancada fere o corpo, mas logo passa. Mas a alma, uma alma ferida, ela tem muita dificuldade para entrar no reino do céu. Porque uma alma ferida tem uma mágoa. E onde houver mágoa, há pecado. E onde houver pecado, Deus ele não responde à oração. Ele ouve, mas ele está distante. Porque o pecado é o que nos separa de Deus. Não podemos ter mágoa no nosso coração. De ninguém. Porque as pessoas não têm culpa de nada. Elas são fracas espiritualmente e usadas por espíritos diabólicos. Aí ele continua. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te tenhas, ó meu Deus. Não te detenhas, ó meu Deus. Ou seja, por mais que ele passou momentos difíceis, dificuldades, ele creu. Ele cria o tempo inteiro que Deus é o auxílio dele. Deus é o libertador dele. Dificuldades, todos nós vamos passar. Lutas, todos nós vamos passar. Mas precisamos ter fé. Precisamos crer que em todo tempo, em todo momento, quem está junto conosco é Deus. Nós temos Deus, nós temos Jesus e nós temos o Espírito Santo. Nós temos uma trindade junto conosco e nós não podemos perder a fé. Não podemos pestanejar. Temos que crer. Sempre, sempre, sempre. Toda vez que cremos, o inimigo teme da gente. Ele tem medo daqueles que creem, porque ele sabe que a fé é a vitória que vence o mundo. Não tenha medo de dizer que o diabo ele é um derrotado, porque ele é um derrotado. Ele pode ser inteligente, ele pode ser astuto, ele pode até ter um veneno, mas contra Deus ele não pode nada. E nós temos Deus conosco. Então você pode ter sempre essa convicção de declarar: o diabo ele é um derrotado. E na vida do cristão ele não tem poder. Você só precisa crer e confessar isso. Na vida do cristão, Satanás não tem poder e autoridade nenhuma. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu preciso confessar isso todos os dias. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, fale mais ao teu coração, Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigado por nos ensinar a esperar com paciência no Senhor. Obrigado por nos ensinar, Pai, que os inimigos do homem não são homem. São espíritos diabólicos que muitas vezes usam a nossa família, amigos, pessoas que nos rodeiam para nos agredir, para rir da nossa cara. Oh, Deus. Em nome de Jesus, eu arrepreendo todos esses espíritos imundos, esses espíritos diabólicos que ficam rondando, que ficam tentando, que ficam azucrinando a vida das pessoas. Eu te amaldiçoo, eu te repreendo, Satanás. Eu digo a você, sai daí no nome de Jesus. Neste nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará e todos aqueles que creem verão a glória de Deus. Então, eu ordeno a você, demônio, pega todo o seu mal e sai daí em nome de Jesus, porque
todo o seu laço diabólico, ele já foi desfeito, ele já foi quebrado. Você está destronado no nome do Senhor Jesus. Oh, Deus, obrigada, Pai. Obrigada, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E eu creio em Ti, Pai. Eu creio no Teu nome, eu creio no poder que há no nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço de todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.